Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Hugo Pérez. Estamos aqui hoje numa edição, a segunda edição, Vozes da Ninecom, um canal que surgiu do nosso projeto de cultura. Acho que no final de 24, 25, 2025, a gente começou a falar de cultura com mais ênfase na empresa, um programa liderado pela nossa equipe de TH, de consultoria, que foi muito significativo para todos nós. Uma empresa de 20 anos fazendo uma ressignificância, uma revisão dos propósitos, uma análise profunda de quem somos, para onde podemos ir, aonde queremos chegar e podemos chegar. Então, um projeto que teve muito foco, muita densidade nos últimos anos, e esse canal nasce desse projeto de cultura, e, como eu disse, chama Vozes da Ninecom. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, representando a estrutura de serviços gerenciados. Eu estou aqui hoje com a Michele Costa. Michele, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E com o Adriano Ferrari. Obrigado Muito pela bacana. oportunidade, pela parceria. Muito bacana ter vocês aqui. Vai ser um papo super descontraído. É uma estrutura extremamente importante hoje na empresa. A Ninecom tem 21 anos e desde o segundo ano de existência a gente já opera com serviços gerenciados. Serviços gerenciados, outsourcing, sustentação, suporte, seja o nome que a gente quiser dar, mas é uma estrutura que tem o foco muito único, muito genuíno de atender o cliente no seu dia a dia, na sua operação. É uma estrutura que tem que pulsa muito o cliente dentro da empresa, porque apesar dela não ser uma estrutura que transforma no sentido de projetos, que é início, meio e fim, a estrutura de serviços gerenciados é um serviço contínuo, um serviço que continua dentro da empresa por muitos anos. A gente tem clientes que celebram parcerias com a gente já há quase 20 anos, desde o começo da nossa história, desde o começo do da nossa estrutura de serviços gerenciados, esses clientes estão com a gente. Então, hoje, a gente celebra aí mais de 80 clientes que trabalham nessa estrutura de serviços gerenciados. Então, para a gente poder ter essa história de sucesso, para a gente ter essa história de continuidade, a gente precisa ter pessoas que, de certa forma, representam muito bem a Ninecom, a empresa aí no seu dia a dia. Então vamos lá, antes da gente entrar no nosso bate-papo aqui descontraído, eu queria que vocês se apresentassem, falassem quem são vocês na Ninecom. Vou começar com a Michele. E quem são vocês também fora da Ninecom? Por favor, Michele. Claro. Bom, como o Hugo já falou, sou a Michele Costa, eu sou gerente de serviços, trabalho aí com uma equipe de clientes aí, com uma cartela de clientes bem diversificada, né? E tô aí na Ninecom há 9 anos. Há 9 Puxa vida. anos. E fora daqui, fora da Ninecom, eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 12 anos, a Marina. Sou filha, sou irmã, sou amiga. Então, é aquela coisa. Eu acho que eu misturo um pouco dessa questão de mãe, de amiga e de parceria que eu tenho na vida pessoal com a minha vida do trabalho também. Então, é muito legal. É Não, muito eu não acho legal. que você mistura. Eu acho que você traz ingredientes É, muito bacanas. Da é. forma que você lida com a sua equipe, da forma que você lida com seus clientes, você traz essa sua vivência pessoal, essa vivência do care, do cuidar, para dentro da operação do people care. No final das contas, são os relacionamentos entre pessoas. A Ninecom é uma empresa, mas é uma empresa de consultoria, de serviços, que é representada e formada por pessoas. E quando essas pessoas trazem ingredientes que estão relacionados à família, estão relacionados a valores muito importantes para a nossa sociedade, isso é uma mistura super vitoriosa. Tem dado certo, né? Tem dado Tem muito dado certo. certo. 9 anos, puxa, Sim, que sim. bacana, Michele. Obrigado. E você? A gente fala Adriano Ferrari, mas eu vou chamar você, posso chamar você Pode de chamar Ferrari Ferrari. aqui, O porque pessoal ninguém fala te chama Ferrari. de Adriano na empresa, né? Tem Adriano Zé Ferrari, mas mais conhecido como Ferrari. Legal. Vai ficar o sobrenome forte, né? É, super. Bom, me chamo Adriano Ferrari, mais conhecido como Ferrari. Estou na Ninecom também há 9 anos, indo pro 10º, né? Já nessa história toda. Então, metade da história da Ninecom a gente viveu juntos. E sou gerente de serviços gerenciados e desde o início, né? Desde 2016 estamos na frente de clientes. Focado um pouco agora nos últimos anos em varejo. Então tem a maioria dos nossos clientes de varejo estão a maioria não, todos os nossos clientes de varejo estão comigo no gerenciamento. Tem um foco da Ninecom, inclusive, Tem né? um Agora foco uma da diretoria Ninecom, que foca a vertical de inclusive, varejo. a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi uma estratégia Isso. de direcionamento para poder dar uma unicidade entre uma estrutura, né? Então, vendas,
entrega, tem uma mesma linha de atuação, a mesma sinergia, a mesma facilidade para trabalhar. E o Ferrari fora, né, da Nine, o que é? É um pouco do que a Michelle falou, né? Eu trago um pouco muito do meu dia a dia. Gosto, sou apaixonado pela família, né? Tenho 2 filhas, a Mirella e a Graziella, estudante de jornalismo a Mirella, a Grazi, estudante de cinema, morando em Foz, sozinha lá, Que né? bacana. Vão fazer 20 anos, são gêmeas, né? São meus amores, são minha vida, são meu todo. Tenho minha esposa, que é minha parceira, a Ale Bruni, fotógrafa, Que bacana. se criando no mundo agora de histórias em crises climáticas. Então ela teve no olho do furacão, enfim, das enchentes, Sim, uma teve, participação muito importante registrando aquela exato, situação terrível que a histórias gente de passou. famílias, e agora recente teve lá em Rio Bonito do Iguaçu também fazendo o acompanhamento, os registros. E amo futebol, amo churrasco, amo boa cerveja, claro. Que bom, Ferrari. É isso aí. Isso aí, muito bom. Bom, se a Nine fosse um filme, qual gênero seria esse filme para vocês? Começando aí pela Michelle. Olha, é uma aventura, e uma aventura muito interessante. Eu vejo a Nine como assim, é algo que, não tem uma rotina igual, não tem uma coisa assim que fica, sabe, no Monótono, marasmo, não ela tem tá monotonia, não não tem tem, calmaria. não. Por mais que tá tudo bonito, a gente tem ainda que estar olhando para o que mais eu posso fazer. E é difícil estar tudo bonitinho quando tu tem muitos clientes, então sempre algum cliente está precisando de algo que é um pouco urgente, que tem que dar uma atenção. E tem Claro, dias que muitos, né, precisam ao mesmo tempo. muitos. Por isso que eu Aham. falei, a gente tem que ser mãe também, então Principalmente próximos de ciclos de nossa, fechamentos, sim, ou de sim. períodos de alta, de sazonalidade, de período de alta daquele cliente, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Isso é uma aventura, né? É uma aventura, é uma aventura. Então, a gente tem que estar sempre atento à necessidade de cada um deles, justamente por isso, né. Já tem que Bacana. estar meio preparado, então Tem uma curiosidade sobre aventura, porque aventura pode parecer, um filme de aventura pode ser algo que é um pouco, é só uma aventura, é algo sem planejamento, é algo, mas que é nada, para aventura ser, para a gente poder contar a história de uma aventura, você precisa começar a desenvolver aquela aventura e concluir aquela aventura. Então tem muito de planejamento no seu dia a dia, tem muito de organização no seu dia a dia para que essa aventura, no final das contas, crie boas histórias, né, Michele? sim, tem que ter história, porque numa aventura você tem lá o seu drama, o dia que tá né, dramático, tem as histórias engraçadas, as comédias, tem um pouco Legal, e tem um pouco do romance, então eu acho que entra tudo numa aventura. Tem sempre uma história legal e aquela que é o desafio, né, é eu entendo que desafiadora. o desafio também faz parte. De vez em quando algum terrorzinho, mas Tem. isso aí a gente tá Tem um bom, muito terrorzinho. bom. Legal. E para você, Ferrari, qual que seria o gênero do teu filme na Nineco ou da Nineco? Se a Nineco fosse um filme. Vou te falar que a gente vive o mesmo dia sempre de forma diferente, né? Eu poderia falar o Dia da Marmota, né, com o Bill Murray, aquele filme lá que ele acorda no Aham. mesmo dia, fica naquele ciclo, mas todos os dias são diferentes. Mas só para Ah, brincar, boa analogia. mas assim, eu acho que não existiu ainda um cineasta, um diretor, alguma, fica a dica, filha, É. de juntar todos os gêneros num filme só. Acho que a Ninecon passa por todos os gêneros, então tem um pouquinho de tudo dentro dele. A Que aventura acho que bacana. é o ápice, né, do nosso dia a dia, né, porque a gente vive uma aventura sequenciada. Mas temos drama, temos terror, temos momento de suspense, temos todos os gêneros dentro do mesmo Que bacana, é bem isso. filme. Nunca vou esquecer quando eu vim para a liderança da diretoria de serviços gerenciados, eu tinha uma experiência pregressa muito de projetos, né? Sempre gostei muito de projetos, mas projetos são início, meio e fim. Um dia Sim, ele sempre. começa, mas ele termina. Ele tem que terminar, tem que começar bem, tem que se desenvolver bem, mas um dia ele termina. Adoro projetos, mas você virou para mim e falou assim: Hugo, calma, aqui em serviços gerenciados todo dia tem um projeto que inicia, se desenvolve e termina. E acho que aí são os gêneros, né? São Tem gêneros. dias que são mais comédias, tem dias que são mais aventuras, tem dias que são mais dramas, mas no final das contas Mas todos eles são boas histórias. tem sempre boas histórias. Cada chamado que nós atendemos é uma história para contar. Que bacana, muito bom. Vocês são os nossos diretores dessa história, desse cinema Esse aí, né? cinema, né? Desses vários gêneros aí.
Ferrari, a área de serviços gerenciados nos últimos anos cresceu muito. Vai continuar crescendo, é uma área que a gente deposita muito, uma estrutura que a gente deposita muito, novas possibilidades, pensar fora da caixa, fazer com que aquilo que a gente faz hoje possa ser estendido para as outras tantas iniciativas, inclusive tecnológicas, ser um pouco mais agnóstico com relação à tecnologia, entre várias possibilidades que existem que estão no nosso roadmap aí de crescimento para os próximos anos. Vocês fizeram parte dessa trajetória, dessa jornada. Vocês estavam com a gente 10 anos, você há 9 anos a mim, e todo esse percurso vocês contribuíram, deram a contribuição, né, a parte de vocês em tudo isso, e a gente ainda espera crescer muito. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho da experiência de vocês nessa trajetória. Como é que foi a sua experiência ao longo desses tantos anos? Como é que foi o Ferrari chegando lá na Nineco em 2016, e como é que foi essa trajetória até a gente chegar quase em 2026? Eu entrei lá em 2016 na Nineco como líder técnico, na frente fiscal, que é onde eu comecei a minha carreira e que é onde eu tenho mais conhecimento de negócio. É verdade, você estava me falando dessa trajetória, mas não vou te entregar, que já faz algum tempo isso, hein? Faz um tempinho. E logo já me propuseram a coordenação, né, do contrato onde eu estava alocado, e dali para frente a gestão já retomou, porque eu já era gestor antigamente, então me reinventei na Nineco, né? Isso é muito bom. Eu trago todo esse elemento de reconstrução profissional pessoal do Uma Ferrari. época que você era a pessoa que entregava, para passar a ser uma pessoa que faz os outros entregarem, para depois chegar numa fase que hoje você tem uma estrutura que entrega para você, né? Entrega para mim, exatamente. Isso é importante. Então, todas essas fases que a gente passa são aprendizados. E a gente carrega lá a experiência de campo para hoje estar orientando as pessoas a trabalharem num pensamento mais solucionador, num pensamento mais crítico, evitando recorrências, toda aquela história que a gente já... Era mais fácil, Ferrari? Ah, Porque a gente fala de uma evolução, de uma estrutura de serviços gerenciados, como eu disse, 20 anos da gente fazendo isso. E a tecnologia, ela muda todos os dias, não é uma coisa que muda daqui a 10 anos, é uma coisa que muda todo dia. E nos últimos, principalmente 8 anos, 10 anos, a gente falou muito dessa transição tecnológica do on-premises para cloud, de um ativo tecnológico para uma locação de tecnologia, uma subscrição de tecnologia, de mudanças significativas de estruturas ágeis versus estruturas mais conservadoras, tradicionais. Vocês passaram por tudo isso, né? a gente continua passando, na verdade. Continua passando. Continuamos passando, porque dentro de serviços gerenciados também, a gente não tem que só olhar para a questão de incidentes, né? Então, dentro do nosso perfil de atendimento, dentro do nosso know-how de serviços, dentro do nosso portfólio de serviços, na verdade, eles tem os capítulos ali que a gente trabalha. Então, a gente se baseia no ART, obviamente, né? Porque não tem como, hoje em dia, não se basear, porque a estrutura está tudo ali. E o ART também tem o capítulo de gestão de melhoria contínua. Então, a gente agora está integrando a esteira de melhorias dentro do nosso conceito, para justamente integrar os dois mundos, né? Que bacana. Então, o que eu entendo de um lado aqui, eu saio do outro lado aqui através da esteira. Então, pode ser demanda de pequenos projetos também, né? Por que não? Entendeu? Muito importante você mencionar isso daí. A gente tem um diferencial, quando você falou que inicia como coordenação, quando um cliente contrata a Nineco, ele não está contratando só, entre aspas, só um consultor ou atendimento, ele está contratando uma estrutura, que essa estrutura, de certa forma, tem, né, um método, esse método está muito pautado em certificações, em sistemas, em processos, e no final das contas, a estrutura da Nineco de serviços gerenciados tem um diferencial que são as pessoas que a gente desde o começo coloca, a coordenação, que vive o dia a dia do cliente, que é o cliente dentro da empresa, e você pode exercer esse papel lá e depois assumir a gestão de contratos, né? Exatamente. A estrutura hoje, a gente tem os consultores, né, de atendimento, que estão no dia a dia dos chamados ali, do nosso trabalho operacional pesado, os líderes técnicos, né, a gestão de pessoas, os coordenadores e a gerência. Então, a gente tem toda hoje uma estrutura que suporta toda a nossa operação, né, para fortalecer cada vez mais. Maravilha. E você, Mi?
Como é que Isso, foram esses anos aí de isso, serviços gerenciados que cresceu muito nos últimos anos e vai verdade. continuar Ah, crescendo? só um adendo. A Michelle foi minha consultora de atendimento. Sim, Ah, a gente pode explorar isso aqui, hein? pode, pode. Como é que era o TMA dela, né? É. Excelente, cara. Ah, Era Muito excelente. bom, parabéns, As Mi. melhores performances que eu já tive na minha equipe. Olha lá, muito bom. obrigada, mas sim, eu entrei em 2016 também, acho que foi outubro de 2016. A gente Entramos junto. estávamos lá num grande cliente da Nine e trabalhando como consultora, como consultora. E fazendo lá o atendimento, estava muito bem no cliente. Aí recebi uma proposta para vir para a área de gestão como coordenadora também. Isso foi em 2021. Bacana. 2021 ali, no finalzinho da pandemia ali. É. Aí recebi essa proposta, né, aquela coisa foi eu: "Gente, eu não sei se eu vou dar conta, se isso vai ser o meu perfil, não sei se eu tenho perfil para isso". Acho que foi uma preocupação até da própria Nine com: "Ai, a gente vai tirar ela da né, ela tá lá atendendo, tá É, tudo muito bom, vamos exatamente. mexer". Aquela dúvida cruel de um bom técnico, uma boa consultora, um bom consultor, será que consegue ser também um bom gestor, um bom líder, né? Exatamente. Aí E aí? aceitei o desafio, vim também peguei um cliente antigo da Nine com aí, um cliente, né, muito bom, e aí encarei o desafio, deu certo como coordenadora. Depois de um tempo eu já estava quase fazendo uma autogestão ali, veio aí a oportunidade para gerenciar. Que Aí bacana. vim como gerente de serviços deste cliente e aí fui recebendo mais alguns e mais alguns e mais alguns, aí hoje Puxa, é estou verdade, com uma cartela. eu não tinha me atentado a isso. Você foi coordenar um dos clientes, acho que um dos primeiros clientes da empresa, né? Exatamente. Que tinha um relacionamento muito forte com os Uhum, donos, tinha um relacionamento de longa data, que era até pregressa a história da Ninecom. isso. E você chegou ali e teve que, Uma de certa consultora forma, virou uma gestora, uma virei gestora uma ali. mas aí como eu conhecia e vinha de um cliente também muito maduro, não foi Bacana. difícil, né, chegar no cliente e botar o trabalho que eu já desenvolvia, ajudar a coordenar para que isso fosse também entregue Claro. pra esse cliente, né. Então isso ajudou, essa bagagem que eu já tinha ajudou bastante, né. Eu já tinha, claro, um histórico antes de consultoria. E aí deu super certo, aí agora como gerente, aí tô aí nos desafios também, mas está sendo Que muito bom, que bom mesmo. trajetória bonita de vocês. Hugo, só para a gente tem uma história, uma relação muito próxima de parceria, de amizade e a mim sempre teve muito próximo do meu trabalho, né? Eu comecei a ser coordenador dela, né, no time. Então ela é consultora do meu time. Tá? Depois eu migrei para gestão de gerência de serviço. Ela foi ser minha coordenadora, Olha isso. né, porque a migração dos contratos aí eu acabei pegando esse contrato antigo nosso e ela foi ser coordenadora do meu time ali também. E depois eu acompanhei todo o crescimento da Mi, uma baita profissional. Que bacana. E ela se reencontrou. E por que ela se reencontrou? Porque ela trouxe a essência dela, da vida dela para o dia a dia dela do trabalho. É, se Aquilo que a percebe gente muito falou na isso. primeira Não, isso é pergunta lá. vocês dois, na verdade, trazem isso, né? São histórias muito bonitas, é a história de pessoas que se desafiaram, aceitaram novas missões, novos desafios, evoluíram com a empresa, deram a segurança que a empresa precisava, que a Ninecom precisava, para que vocês pudessem assumir novos desafios, desempenharam e desempenham um trabalho muito importante. E a gente fala desses clientes, a gente fala das empresas que acreditaram na Ninecom no começo da fundação e que estão com a gente até hoje, mas, puxa vida, hoje a gente já fala de tantos outros clientes que vocês assumiram. Se eu não me engano, você tem mais de 20, Tenho mais de 25 25 contratos. empresas que você acompanha e tudo mais. Eu tenho certeza que você olha com carinho para todas elas, com o mesmo carinho que você tem com as suas coisas, com os seus desafios, suas questões pessoais e tudo mais. Da mesma forma, você tem uma quantidade de clientes um pouco menor, mas em quantidade só. Em volume e tamanho, são ambas as operações que vocês gerenciam hoje e que realmente são muito importantes para a gente. A gente estamos chegando em 2026, a expectativa da empresa é ainda trazer mais desafios para vocês e mais crescimento. Estamos Então, preparados. a gente também sente que vocês estão preparados. Bacana. Tem uma curiosidade para perguntar para vocês. Olhando quase 10 anos aí de ambos, né? Se vocês pudessem voltar 10 anos atrás, se tivesse uma cápsula do tempo e vocês pudessem voltar lá em 2016
e perguntar ou dar um conselho para vocês, eh, com tudo que vocês já conhecem, com tudo que vocês já passaram, qual que seria esse conselho, Mi? Ai, olha, eu acho que seria assim, ó, arrisca, né, não seja tão conservadora. Boa. Arrisca mais, seria esse. Inclusive ontem a gente teve um evento, né, da liderança da empresa, um evento super bacana, a gente pode comentar, né, de mais de 80 líderes da Muito Ninecom que se legal. reuniram para falar né, de valores, para falar de DNA, para falar de cultura, para falar de futuro, e a gente falou um pouco nisso, né, o não arriscar não é uma opção, né, para Exatamente. nós, pessoalmente, mas também para a empresa, né. Você acha que foi o PA que falou, o Foi, Erlon? foi. Bacana. Temos que arriscar. E é o Sim. que é como eu falei, tem um embasamento, a Nanicom tem o acolhimento, ela confia, e ela tá junto. Então arrisca, porque é o momento, e aí vai sair muita coisa boa. Agora se a gente fica naquela coisa muito conservadora, acaba perdendo oportunidades, porque ficou Claro. com receio. Então acho que é o meu conselho para quem está entrando, é o conselho que eu daria para mim lá atrás. Bacana, eu vou usar isso contra você Eu ou a sei, nosso favor, né. eu sei Já que eu vou me arrepender. na É verdade como diz um amigo nosso, não sei se eu concordo com o que eu vou falar, mas já não, falei. mas é melhor sempre se arrepender do que a gente fez ou e menos do que a gente deixou de fazer, Com né. certeza, E eu com acho que é certeza. isso mesmo, eu sou um pouco obviamente, parcial aqui, né, suspeito para falar disso, mas é isso, né, você de certa forma tem um ambiente seguro, né, na empresa, né, para se desafiar e para errar. E o errar é um aprendizado, não é um caminho sem volta, né, e o errar é uma enorme possibilidade de evolução, né. Então que bom que você se sente assim, em 2026, vamos contar bastante com novas perspectivas. Tá bom. Já recebeu a meta aí, Mi. É, já recebeu a Entendi, já meta. acabei de receber a meta. Ela sabe do que eu tô falando, né. E você, Ferrari, o que Ah, meu, que você teria falado para o Ferrari? O Ferrari de 10 anos atrás ali era uma Ferrari já ou chegou olha, acelerando? comparando, ele tá com a Ferrari que tá hoje, né, cara, Legal, no campeonato, que a Ferrari, pelo amor depois que seu Schumacher perdeu tudo, né. muito bom. Mas assim, há 10 anos atrás eu estava numa fase, difícil, vamos falar assim, então, se eu for voltar no tempo e olhar, Profissional bastante é, difícil, né. É, pra até um pouco pessoal também, uma série de questões ali, mas se eu for voltar lá atrás e falar pro Ferrari daquela época lá, falar: "Cara, vai, arrisca, segue". olha que curioso, vocês combinaram. Não, Que não, legal, que bacana, arrisca, segue e vai dar certo. Se não der certo, tenta até dar certo, muito bom, porque a Nine propicia isso, cara. que O bom. bom da assim, a gente se sente muito confortável, né, de trabalhar na Nine, porque não tem medo de errar, cara, não tem medo de fazer as coisas, porque se errar faz parte. Que legal. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu acho que vai em encontro com o que vocês estão falando, que o que nos torna forte não é a impossibilidade do erro, ou não errar, ou falhar, e sim como a gente reage a eles. E vocês reagem muito bem a desafios, a situações de risco. Então, um líder técnico que vira coordenador, que vira gestor, a Michele, uma consultora que vira coordenadora. Então, puxa, super bacana. Eu estou aqui, obviamente, aqui é um tempo restrito, a gente está falando em síntese, né? Ou seja, resumindo o resumo de 10 anos, mas tiveram inúmeras vezes situações que vocês passaram e que isso foi criando uma casca grossa, foi criando, né, quem são hoje e o quanto vocês carregam dessa responsabilidade e o quanto vocês hoje dão segurança para nós, mas acho que para vocês mesmo, a arriscar sem mais. A gente não conseguiria fazer isso se a Nine não propiciasse isso pra gente. Que bom, que Essa é bem bacana. da verdade, né. Parabéns. Como eu disse no começo dessa edição, a Ninecom rediscutiu ou discutiu mais aprofundadamente uma questão de DNA, de valores, de perspectivas, de propósito. Isso começou em 2023, evoluiu em 2024, e a gente definiu quais são, então, os pilares da nossa cultura, que é o acolhimento. A gente estava falando aqui de ambientes seguros, acolher as pessoas. No final das contas, nós não somos uma empresa de produtos de prateleira, de bens de consumo, nós somos uma empresa de pessoas que, obviamente, oferecem para os clientes uma experiência, um conhecimento, capacidade intelectual, mas se a gente não pensasse em acolhimento,
tudo isso provavelmente teria um problema muito grande. Então, acolhimento é um dos nossos pilares. O outro grande pilar é o aprendizado, porque, como a gente disse, a tecnologia evolui muito, e se a gente não cuidar do aprendizado, se a gente não nos habilitar para tudo aquilo que a tecnologia evolui, a gente vai ficar para trás. Então, o aprendizado é um pilar super importante. E resultados, porque se tudo isso não vier coroado por bons resultados, isso não fica, não é uma coisa consistente, vamos dizer assim, né, e não é uma coisa estruturante, sólida. Então eu queria saber de você, Michele, como é que você sente esses pilares no seu dia a dia em serviços gerenciados? Eu acho que a gente vê esses pilares hoje fortemente em todos os momentos e em todas as camadas também, né. A gente tem aí a questão do acolhimento, eu acho que ele é o primeiro, e a gente recebe, eu acredito que quando chega na Nineco, desde o momento, né, do pessoal que está chegando agora, o pessoal que já está conosco, quando recebemos o desafio, porque quando vem um desafio desse: "Ó, agora você vai assumir essa, né, essa posição ou essa atividade ou Ou esse esse cliente, ou contrato, esse", sim, assumir esse contrato, esse acolhimento de você vai receber, mas você não está sozinha, a gente está aqui contigo, a gente vai te apoiar no que precisar, a gente vai te dar subsídios para desenvolver o teu papel. E se você faz isso em todas as camadas, né, porque a gente fala que é na gestão, mas vai em todas as camadas, até para o consultor. Você vai atender esse cliente ele tem essa necessidade, mas eu vou te dar subsídios para que você atenda. Então isso te dá as bases para você a principal poder. base para trabalhar. Se você tem isso, você vai entregar o resultado. Que bacana. Não é o resultado para depois pensar no acolhimento, é o acolhimento, é o aprendizado Com certeza, vai chegar no resultado. e o resultado como consequência. Exatamente. Muito bom. E você, Ferrari? Acho que a mim sintetizou tudo aí, Hugo, porque acho que o mais forte nosso hoje é o acolhimento, né? Ele é o que dá mais segurança, porque a história nossa acho que passa muito por isso e nosso dia a dia também. Acolher, né? Abraçar ali, trazer todos dar toda a segurança para quem está chegando, todas as A gente tem ferramentas. hoje um cuidado muito grande com quem chega na Sim, empresa, né? A gente temos. tem um onboarding Tem muito um onboarding. estruturado para a pessoa desde o começo, né? De certa E a forma gente traz ter. não te cortando, desculpa, Hugo, mas assim, a gente traz desse viés do acolhimento também para o cliente, porque a gente também trouxe a cultura do onboarding para o cliente. Sim, sim. Como a gente Nó- recebe esse cliente ou É, como eles nos recebem, né? e aí isso demos essa viradinha de chave, criamos um roteiro para isso, dentro do nosso portfólio, dentro da nossa setup, né, vamos falar assim, Isso. e isso aí trouxe um ganho muito grande de aproximação com o cliente, de proximidade com o cliente, porque a gente acaba acertando ali os detalhezinhos do nosso processo, nossa operação, e aí todo mundo fica na mesma página, Que bom. né? E falando então dos pilares, eu queria saber se teve algum momento que você sentiu esses pilares de uma maneira mais forte. Teve algum momento que te marcou mais? Alguma coisa específica que vem à tua cabeça? Olha, Hugo, pertencimento eu tenho desde sempre. É como eu falei, é uma empresa que eu me sinto parte. E a gente teve o nosso evento ontem. E esse evento foi um dos momentos que daí não foi só eu que senti, eu creio que todos sentiram. Um momento onde a gente teve ali uma interação de reconhecimento, eu vi que todo mundo se sentiu pertencente àquela história, a história de uma colega aí que a gente tem de Foi muitos muito anos, bonito, uma né? pessoa muito amada. E por quê? Porque ela tem muito esses valores da Nineco, ela trabalha com os pilares da Nineco, de acolhimento, né. Ela trabalha lá com seus projetos, ela acolhe o pessoal, ela traz para junto dela, para poder entregar aquele projeto para o cliente, e ela tem isso com o cliente, porque eu sei que tem muito cliente que, nossa, faz questão que ela esteja presente lá na hora do Acho que a projeto. grande pergunta é assim, será que é ela que tem esses valores da Nineco ou será que a Nineco é o que é porque tem É, essas pessoas, né? Então, Segredo com de Tostines. com exatamente. toda certeza, eu acredito que acho que a gente já comentou algo, é uma simbiose, Simbiose. é uma simbiose. Bacana. As pessoas, elas conseguem se conectar com a Nineco quando elas têm os mesmos valores. E por isso que essa sensação, esse sentimento de pertencimento,
é Se acentua ainda é mais, né? algo que ele tá muito, eu não tenho como te falar de um momento, tem muitos momentos onde Não, eu mas bacana você lembrar tá do evento valendo. de ontem. Claro que está quente na nossa memória aqui, Tá. mas é que foi muito especial e esse momento em específico foi muito marcante. Então, Ferrari, olhando agora para cultura da Nine de uma maneira mais ampla, se você tivesse que resumir, sintetizar essa cultura da Nine em uma palavra ou uma frase, qual seria essa palavra ou qual seria essa frase? A frase simples, eu acho que é a simplicidade para agir, a coragem para inovar e o cuidado para crescer juntos. Hashtag somos Nineco. Muitos pontos bacanas, né? A simplicidade, porque né, o mais difícil é fazer o que é simples. Parabéns para você, é uma música universalmente Sim, conhecida, é uma música simples, mas como é que alguém pensou naquela simplicidade para que isso fosse sucesso no mundo todo, né? exato. Então, fazer o simples é muito difícil, mas é isso, simplicidade para agir, Coragem coragem para inovar. inovar, tem que ter coragem, Inovação é nosso carro-chefe, né, para o futuro. e cuidado. E o cuidado para crescer juntos, né, que a Nineco faz. É a Que essência da bacana, Nineco, a cultura da Nineco. que bacana. Né. Ontem é a prova viva, né, a Michelle trouxe aí a lembrança do pertencimento de ontem, né. Acho que Muito, da conexão que a houve, né? conexão que houve foi, sim, foi fantástico. E que hábito que o seu time tem, que ou os hábitos, ou vários hábitos, ou o hábito principal que você queira mencionar, que você queira dar destaque, que o teu time já tem hoje e que você acha que deveria virar também cultura da Ninecom? Já virou, na verdade, já virou um valor nosso, né, que é o paixão pelo que faz. Porque acho que a gente trabalhar sem paixão, né, é trabalhar no frio, né. Então, por isso que é um valor nosso, né. E vamos pensar em outros agora, né, para frente, tentar buscar outros novos valores para trazer mais constância, mais consistência para nós. Mas eu acho que eu sintetizo dentro do paixão pelo que faz, porque acho que isso torna o nosso trabalho mais fácil, torna o nosso trabalho mais gostoso, né. Sem dúvida. Poderia colocar aqui também a parceria, são parceiros, poderia colocar todos os valores nossos aqui, porque todos eles representam um pouquinho cada um. Mas acho que a Bom, gente trabalhou muito esse último ano e foi um último valor que nós colocamos na nossa cultura, que é o paixão pelo que faz, acho que representa bastante nosso time. é importante dizer que o paixão pelo que faz nasce do projeto de cultura, de uma busca interna pelaquilo que estava ainda faltando e que poderia enriquecer o nosso DNA, Exatamente. a nossa cultura, nosso Tava DNA, a nossa ali, cultura interna, e estava ali. tava E ali o veio tempo da todo. equipe para a Ninecom, né? Não foi a Tava Ninecom que ali o tempo impôs e todo. que poderia ser algo imposto, né? Falou assim, vamos falar de paixão, todo mundo fala paixão pelo que faz, mas é muito bonito, veio da equipe para Sim, o pro projeto de cultura e a gente perpetuou isso como um novo valor. exatamente. Inclusive, quando a gente fez uma votação interna recentemente, falando dos valores que mais as pessoas se identificavam, o Paixão pelo que faz ganhou disparado, né? Foi Então, uma votação, né, de vários valores que estão relacionados à nossa cultura, o Paixão pelo que faz chamou muita atenção se por lembra, causa disso. A maioria das pessoas votaram nisso, né, dos nossos colaboradores. Muito se bacana, né? lembrar o penúltimo encontro nosso de líderes, né, o itens colecionáveis, foi a xicrinha, né, a xícarazinha pequenininha de café com paixão pelo que faz. Uma pergunta para você. O que você acredita que o time de serviços gerenciados, estamos falando aí de mais 100 pessoas, uma estrutura grande hoje, que faz com que eles sejam realmente ágeis, com que eles sejam realmente colaborativos e orientados ou com foco no nosso cliente? Olha, eu acredito que o que move, o nosso pessoal ali a trabalhar com a intenção e a ideia e a busca, né, de qualidade e de atender muito bem os nossos clientes, é essa sensação de engajamento, é o sentimento de pertencimento, de engajamento, é a parceria que ele tem com o cliente e a parceria que ele tem interna entre eles, né, a gente tem uma equipe muito unida, né, uma equipe que Muito se linda. apoia, a gente chama de equipe compartilhada, né, porque elas compartilham, elas não são compartilhadas somente para os clientes, mas elas são compartilhadas em conhecimento, né. Então isso é Bacana. muito importante para eles. E ter também a sua gestão, a sua liderança ali próxima, como eu falei já Tal. mais de uma vez, a estar junto, o mostrar que estamos, né, juntos aqui para vencer, para dar certo, para, né, tanto estamos com o cliente, como parceiros que o cliente diz: "Vocês são meus Exato. parceiros", a gente também é parceiro interno, nós também somos parceiros para se ajudar.
Então acho que é aí que a gente tem um diferencial, e é isso que eu vejo, quando o consultor fala da Nineco, e é isso que eu vejo quando o cliente fala da Nineco, quando ele diz assim: "Ó, vocês são meus parceiros, eu conto com vocês, sabe, eu quero vocês aqui comigo, eu quero que vocês me ajudem". Essa segurança, essa confiança deles com a gente, é a mesma que a gente tem interno um com os outros. Uma frase que eu gosto muito, que vai muito em linha com o que você está falando, que é aquela que projetos entregam, serviços gerenciados sustentam, né, no Exatamente. sentido muito amplo da palavra sustentar mesmo, né, de relacionamentos de longo prazo, de parcerias duradouras, né, se é um projeto a cada dia e se a gente começa a ter problemas nessas entregas todo dia, a gente não se sustenta, essa parceria não se sustenta. Então, que bacana, né? Essa orientação ao cliente, esse pertencimento, essa colaboração que existe, esse compartilhamento de conhecimento e tudo mais, é o que no final das contas a gente celebra renovações e renovações de contratos ano após ano, né? Muito bom. Com certeza. É relacionamento, né, os serviços gerenciados, o sustentar é o relacionamento. Para ele dar certo, para ficar sustentável, tem que ter um bom relacionamento. Aí onde a gente É. consegue isso, aí tá aí, clientes há 20 anos aí, né. Ferrari, vamos lá, você está aqui já há 10 anos, a gente falou um pouco da sua trajetória, mas o que que você daria de recomendação para as pessoas que estão chegando na empresa? Consultor, coordenador, lideranças ou até novos gestores de suporte. Para serem eles mesmos, para não ter medo de errar, né? E obviamente a gente ter a mentalidade solucionadora, de pensar em solução, de pensar em inovação, de trazer mais proatividade e não sair da reatividade, né? Que a reatividade, só para o pessoal entender, né? A reatividade da abertura do chamado, esperar abrir o chamado. A gente trabalhar em não ter que abrir chamado. Mudança de É a mindset. mudança de mindset. Então, acho que o nosso viés e a dica que eu dou para as pessoas que estão entrando, aí não importa a posição, né, a atuação que eles vão ter, é que pensem em solução, pensem em inovação e pensem em redução de chamados. Legal, é isso aí. A gente não pode celebrar incidentes, muitos chamados. A gente tem que celebrar efetivamente a redução deles, né? A Pois é. governança desse Há ambiente uns que a anos gente atrás isso recebeu. era um troféu, né? Fechei 5.000 incidentes no mês, né? É isso aí. Era um troféu, mas hoje esse troféu já não tem mais peso. O peso hoje é você não ter chamados abertos. Tá. Então, uma pergunta para os dois agora. A gente está falando muito de desafios, a gente falou de gêneros de filme, de categorias de filme, né? A gente vai da aventura ao drama, da comédia ao terror, tudo acontecendo sempre no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. Mas na prática, o que que significa liderar em serviços gerenciados? Para você, Ferrari. Bom, liderar é servir. E a gente passa isso durante todo o dia, né? Acho que a gestão, a liderança nossa é servir os nossos liderados, coordenação, equipe, né? Até os nossos pares, até a diretoria, até a executiva, enfim. Eu acho que a liderança passa muito por servir. Bacana. Boa analogia. E para você, Mi? Liderar para mim é a aventura que eu falei lá no início. É é você estar ali presente, Se fazer se presente. fazer presente, disposta e buscando ajuda, dando ajuda, ouvindo, olhar holístico com, né, com aquela visão de que eu posso ver aqui para evitar ali, né. Que Aqui, ó, bacana. olha, o cliente cobrou, vamos correr aqui para a gente não ter um escalonamento, uma cobrança maior. Então é tá, sabe, com aquele olhar no todo. E pedindo socorro também, então é os 2 lados, eu sirvo, como o Ferrari falou, eu vou servir e muitas vezes preciso também de ajuda, preciso que alguém venha me servir e me ajudar. Então, né, às vezes Não, que bacana. Os dois falaram coisas muito que se conversam muito, né? O servir, para você servir, você precisa estar presente. E o presente não pode ser só dar uma passadinha, dar uma espiada, dar uma olhada, é realmente se conectar com aquele dia a dia do cliente, né? Então é muito do dia a dia de vocês e eu vejo que vocês fazem muito isso mesmo. Servem, estão presentes, estão conectados com o que está acontecendo, para que no final do dia vocês possam celebrar bons resultados, que o resultado no final do dia seja positivo, seja porque
você evitou um terror, uma Sim. catástrofe, Suspense. um suspense, seja porque algo aconteceu, foi engraçado, e puxa, que bacana, vamos terminar o dia falando sobre isso. Mas eu vejo que é muito disso mesmo, servir, mas para servir a gente precisa estar presente. Ferrari, uma pergunta para você. Nesse dia a dia, nessa dinâmica nossa do dia a dia, tem alguma coisa que aconteceu na operação que virou uma mudança de hábito na sua estrutura? Teve, Hugo, teve, não foram uma, foram várias, inclusive. A gente tem um hábito de criar, fazer as criações, sempre buscando a redução de chamados. E a gente usa muita troca dentro dos times, dentro dos contratos, dentro do nosso serviço gerenciados, né? Inclusive, um exemplo, né? Trazendo um exemplo aqui, uma situação que a gente pegou num cliente meu, desenvolveu, criou, fizemos uma redução significativa de chamados em relação a isso, né? Porque criamos uma automação, criamos uma correção, o self-healing, né? Que foi a essência desse processo aqui e tal. E aí depois compartilhamos com o time e a Mil, na sequência, já implementou no cliente dela. Trouxe os ganhos, os mesmos ganhos que nós tivemos aqui, trouxe os ganhos para ela. Então, essa essa roda de reuso, vamos falar assim, a gente costuma fazer dentro de casa porque é benéfico para nós, né? Então, o compartilhamento de situações que a gente vê em todos os clientes, a gente compartilha, Que né? ótimo. E precisamos compartilhar mais, Aquilo inclusive, que né? acontece em um ou mais clientes pode ser que esteja Sim, também acontecendo em sim. outros, e se a gente não tiver essa colaboração, a gente acaba, de novo, só celebrando incidentes que se vão se abrindo, a gente vai fechando. Mas no final das contas, aquele remédio que deu certo para um pode ser útil para tantos outros. E isso virou um Sem dúvida. mindset diferente, uma mudança de hábito em vocês, né? Virou. Vocês Sem passaram a dúvida adotar mudou. isso com mais ênfase. Exatamente. Bacana. E no teu caso, Mi, o que mudou lá? O que aconteceu que vocês mudaram, ou tornaram aquilo um hábito novo dentro da estrutura? É como o Ferrari falou, eu acho que a gente tem, já faz isso aí de aproveitar um reuso, de avaliar aí a necessidade do cliente. Eu não sei se eu já falei isso em algum outro momento, mas quero colocar aqui o quanto o cliente hoje está nos mostrando que ele quer uma consultoria e não um suporte, né. Eu acho que a Nineco, ela vai acabar trazendo isso agora, daqui para frente, mais forte, né, com uma criação aí de uma outra visão na hora de fechar com os clientes. Ele não quer suporte, ele não quer que você suporte meu ambiente de produção, se ele parar, vocês vão lá e vão corrigir. Não, ele quer uma consultoria. O que vocês podem fazer para me ajudar e o que vocês vão me indicar? O que que a gente faz para evitar que é esses casos que a gente já viu num cliente um problema, sabe que pode ocorrer nos demais, avisa, sabe, sai na frente, orienta, e é isso que eu acho que tá o nosso, sabe, o pulo do gato aí para a gente aumentar a nossa parceria aí com os Puxa, nossos clientes. vocês, sintetizando um pouco do que vocês falaram, é muito da conduzir o cliente a uma experiência melhor, seja Com para os certeza. negócios, seja para a operação, seja para evitar a quantidade de incidentes, de instabilidades, de muitas vezes falhas operacionais Sim, ou indisponibilidades operacionais. Então, é conduzir o cliente sempre num foco de experiência cada vez melhor. E é isso que você falou, o foco de atender ou suportar, ele se encerra por ali. Mas se eu mudo esse mindset e conduzo isso para uma experiência e vou além, e aí entra um pouco de ser mais consultivo, uhum, no final das contas eu acabo trazendo para esse cliente um resultado infinitamente melhor. É isso, né? com certeza. Isso aí. Bacana. Saindo um pouco do nosso dia a dia, projetando o futuro, projetando 2, 3, 5 anos à frente, quais são os comportamentos ou o comportamento essencial que vocês acreditam para a gente poder ter, obviamente, um futuro ainda melhor, ainda mais brilhante? Para você, Ferrari, primeiro. Vamos lá. Eu acho que no comportamento é um papel, tá? Protagonismo. Boa. Protagonismo é, eu falo isso para meus coordenadores, sejam protagonistas, porque você tem que ser o dono né, daquele momento, daquele cenário e conduzir
o consultor, o cliente, é o caminho que a gente tem que fazer, né? Então, para nós líderes também, né? Então, a gente tem que ser protagonista do que a gente está fazendo. E protagonismo foi a palavra-chave ontem do nosso encontro. Então, acho que vem muito ao encaixe do nosso futuro aí. Ótimo. Para você, Mi. O que eu vejo aqui é que hoje a gente já atua, tem um protagonismo, mas a gente atua muito nas questões que chegam para a gente. Então, chega muito, como a gente já vem falando aí no nosso dia a dia, a gente trabalha como uma UTI, recebendo, né, os seus clientes naquele momento que ele já está com um problema, que ele já está com uma situação grave, ele já está com uma crise. Aí eu vou tratar. Mas o que que a gente pode fazer para evitar que essa crise aconteça? Para que ele não chegue para mim já nessa situação de incidente. Então, Boa. eu mudar um pouco esse formato e começar a trabalhar com a consultoria. Então, eu vou trabalhar com uma terapia. Vamos fazer uma terapia, um tratamento, Uma uma medicina uma diagnóstica medicina alternativa para deixar alternativa. ele preparado, para deixar ele saudável, para que ele não tenha mais crises. E sim, a gente vai se reunir para quê? Para já estar prevendo o que vai ser feito, para fazer muito mais melhorias no seu dia a dia do que tratar incidentes de parada de operação ou de algo que vai trazer um grande prejuízo para ele. Então, acho que é essa a ideia, ser consultivo. E evitar que ele, no final das contas, demande de uma UTI, né? Com certeza. Que bacana. Então, protagonismo, porque realmente o protagonismo faz muita diferença para a gente direcionar o nosso futuro. Se a gente então quer fazer uma mudança de mindset ou quer alavancar essa mudança de mindset para uma visão mais consultiva no futuro, eu vou ter condições então de monitorar melhor esse meu paciente, vou ter condições melhor de evitar com que ele evolua para uma situação pior aí de crise, de instabilidade, de interrupções, de falhas, para que ele, no final das contas, tenha um ambiente muito mais controlado, uma tecnologia muito mais estável e consiga focar. Eu acho que vocês estão falando um pouco sobre isso também, focar naquilo que é essencial para ele, né? Porque hoje, com tantas mudanças, com tantas, vamos dizer assim, com tantos desafios impostos pelo mercado, pelo meio, eh, tudo que está acontecendo na economia, tudo que está acontecendo de disruptivo também, falando então em novos modelos de negócios, se ele não tiver com a cabeça totalmente focada nisso, ele vai ficar maluco, ele não vai conseguir, se ele tiver que cuidar dessa UTI todo momento, se ele tiver que entrar para uma sala de tratamento intensivo, de terapia intensiva a todo momento, ele não vai conseguir fazer a grande mudança, fazer a evolução, cuidar do futuro dele, assim como a gente também está olhando para tudo isso e cuidando do nosso. Só agora um momento descontração aqui, quebra-gelo. Vamos lá. Quero saber de vocês alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida, alguma coisa curiosa que aconteceu com vocês nessa trajetória e que vocês não contaram para ninguém, que vocês pudessem trazer aqui. Mi, para você. Ainda bem que Então, olha, ontem eu já soltei algumas histórias engraçadas. Aí a gente teve lá já, todo mundo ficou sabendo, acho melhor eu não entrar mais nesse mérito. proibida para menores. Vai Tá envolver bom. terceiros, vamos deixar assim, vou deixar o Ferrari contar ele. Ah, sobrou para mim Boa. agora, né? Ah, obrigado. Ei, Ferrari, vai que é Eu tenho, tua. mas não posso falar algo. Puxa vida. Não posso falar. Não, tem uma historinha engraçada. Vamos lá. Mas não vou citar nomes, tá? É para preservar a identidade da Da pessoa. identidade, da né? integridade. A integridade da pessoa, inclusive. Vou citar nomes. Quando eu virei gerente, né? E até então, apesar do pertencimento, né? De todo o tempo, eu nunca tinha vindo na Nainico em São Paulo. Então foi a primeira vez que eu vim na Nainico. Foi uma reunião de líderes, né? Abril de 23. Foi. E aqui eu não posso citar nomes, a Patrícia Bitello. Tá bom, não pode citar nomes, Patrícia putz, Bitello. falei, Tá bom, vamos lá. A Paty era programa, né? Na época, me pediu para fazer a logística. Tá bem, fui fazer a logística. Bate e volta. Porto Alegre, São Paulo. Tá bom. Menor custo. Logística do dia inteiro, então você pega voo mais cedo, voo mais tarde e beleza. Então os voos mais cedo estavam direcionando para Guarulhos
E os voos mais tarde de Guarulhos também, Porto Alegre. Beleza, tá aí tudo certo, né. Quando eu mandei a logística para ela: "Você quer me matar, Ferrari. Vou acordar às 3 da manhã, vou chegar sem ninguém", começou a Eu tô até eu imaginando a escuto cara dela. eu escuto até hoje, Hugo, até hoje. Até essa semana, na verdade, né, até essa semana. Porque ela vindo para cá, não, voltando um pouquinho só para fechar o contexto da reclamação toda, a gente saiu cedo de Porto Alegre, chegamos em Guarulhos, demoramos 3 horas para chegar em Nossa. Barueri, em Alphaville. Aham. Cara, tá um trânsito infernal em São Paulo. Eu já estava desacostumado, né, porque eu sou paulista, mas eu estava lá em Porto Alegre, Mais estava tempo. desacostumado do trânsito. É um trânsito infernal. O motorista teve que cortar caminho e tal, 3 horas para chegar. Ela me xingando o carro inteiro. Beleza. Voltando, a volta foi mais tranquila, a gente acabou voltando com o pessoal de Minas que estava junto ali e tal. Aí veio conversando no carro, deu uma descontraída. Mas ela fala desse negócio até hoje. Me Puxa xinga vida. até hoje. Até ela vir para cá essa semana. Ela fez o mesmo trajeto. Ela tomou na cabeça a mesma coisa e não fui eu que fiz. Foi ela que montou a logística dela. É bem feito, Patrícia. Tá Bem vendo? feito. Aqui se fez, aqui Aqui se se fez, paga. aqui se paga, exatamente. Muito bom. Uma curiosidade que eu tenho aqui sobre vocês. Se vocês não tivessem, a gente falou um pouco de o que vocês teriam falado para vocês mesmos se vocês pudessem voltar no tempo há 10 anos atrás. Mas agora é uma pergunta um pouco mais diferente. Se vocês não tivessem trabalhando com tecnologia, com serviços gerenciados, o que vocês teriam trabalhado? Mi, e aí? Você veio, se eu não me engano, de uma experiência de contábil, né? Exatamente, Controladoria. minha graduação é Ciências Contábeis. Olha, estaria aí na controladoria, tá lá ajudando o Pedro. Eu acho que estaria aí arrancando os cabelos Você gostava? por olha, gostava. Foi algo, assim, que foi muito interessante e me deu um bom embasamento para entrar como consultoria, né, e trabalhar eu atendi a área ali de controladoria na época. Foi legal, mas eu pensava assim: "Não, agora consultora eu não vou mais precisar botar a mão, vou só dizer como é que faz, mas não adianta, enchi a cabeça igual". Então eu acho que eu estaria fazendo isso, eu estaria lá hoje nos números, Nos números. estaria ali. Aí lá com os Par famosos razonetes, Isso, os balancetes e balancetes. por aí vai. Cheguei a trabalhar um bom tempo com isso, de publicar balanço no Olha, Diário Oficial, que era lembra uma época isso era sim, obrigatório. sim, eu já ouvi falar, não sei se eu lembro. Ah, tá bom, tá bom. Não é da nossa época. Não é da nossa É, eu época. acho que eu estaria fazendo isso, de verdade. Que bacana, Mi. A E Michelle, você? a Michelle é minha usuária. Eu acho. Imagina? Hugo, Uma usuária um tanto exigente, né? não, pelo amor de Deus. Ah, eu praticamente comecei em TI, então é muito difícil eu trazer um cenário e tal, mas tem alguns pontos do mercado que me agradam. Eu gosto muito da arquitetura, por exemplo. Olha só, arquitetura. Eu já me pensei em fazer uma faculdade de arquitetura para poder fazer, mas assim, sabe, fica só no pensamento, mas assim, é difícil falar porque eu não me vejo fora da TI, né? Mas tem alguns hobbies e algumas coisas legais que eu gostaria de fazer, né? Vender coco, por exemplo, na praia é uma coisa interessante. Puxa, aí você me conquistou. Vou, vou aplicar para você, vou preencher essa vaga lá. Brincando, mas assim, é muito difícil eu me ver fora da TI. Legal, Mas acho que a talvez TI é a arquitetura talvez seria uma linha de... Porque mexe muito com criação também, super né? Então acho que tem muito a ver com o modelo. Engenharia, talvez. bacana. Lá atrás eu fiquei 1 mês na engenharia. Tinha, Ah, é? é, Mas a sua formação minha formação é TI. é TI mesmo. TI puro. Né? Fiz colegial, técnico TI, depois tecnologia de TI. Mas acho que como eu comecei na engenharia, depois logo migrei para TI. Acho que acabou me induzindo muito. O tipo de tecnologia que a gente trabalha não é uma tecnologia, por exemplo, a Nainico é uma empresa que provê consultoria e serviços gerenciados em softwares corporativos.
como ERPs, como EPM, como planejamento de transporte, gestão de armazém. Claro que a gente tem uma veia também muito forte de infraestrutura, de Sim. segurança, de governança, FinOps, NOC e por aí vai. Mas é uma empresa que trabalha muito com negócio do cliente, embora esse negócio seja amparado, suportado por uma tecnologia. Então, no final das contas, eu acho que a gente é tecnologia, mas é uma tecnologia que está muito ligado à arquitetura dos negócios, está muito ligado à operação contábil, operação financeira, operação de compras. É uma tecnologia, mas é uma tecnologia muito próxima. Não é a TI por TI, não é tecnologia pela tecnologia, mas sim com a prática e aplicação dos negócios, né? A gente que é da geração nova, né, Hugo, nasceu já com esse viés, né? Na nossa, na nossa época, né? Lá atrás. Lá atrás, Eu tô perdido. Você está falando mesmo da nossa da não, geração, nossa geração, não, a gente é a geração nova, né? Entre aspas, né? Não, então, brincadeiras à parte, lá atrás, lá, quando começou o movimento todo de corporativo, o corporativo, o RP corporativo, né? MRP começou, na verdade, Sim, né? sim. E aí, isso aí trouxe um lado sistêmico muito forte. Então, a TI antigamente era separada por sistemas e infraestrutura. E depois, obviamente, hoje disparou, né, as áreas. Hoje você tem, dentro da TI, você tem várias áreas. Sim. Então, isso abriu muito leque, muita possibilidade. Não, no final das contas, o que eu percebo é que a gente pode ser tantas coisas dentro da TI, né? A gente pode ser designer, a gente pode Claro, ser consultor de transformação, a gente pode ser serviços gerenciados, consultivos. A TI te proporciona muitas coisas, né? Então, muito, exatamente. muito bacana. Não tem sossego, né? Não, É. E conhecer o negócio É para o essencial. cliente é importante, porque aí você discute, você trata algo que você também conhece, já passou por aquilo. Por isso que a controladoria, a contabilidade me ajudou bastante nesse meu tempo aí, para quando vai falar com o cliente, Super. Te ele deu está as falando, bases, né? eu não fico ali sem saber do que ele está falando, não, tem razão. eu Não, sei que, aham, quer ter sei razão, que quer ser feliz. se o razão dele não está saindo, se o balanço dele não fechou, eu tenho que fazer fechar, porque é importante demais É, para ele. Então, conhece a operação, sabe aonde tem mais fragilidade, isso é bem isso foi uma interessante. decisão também que acho que foi inconsciente lá atrás, foi inconsciente, eu acredito que tenha sido inconsciente, mas que foi correta, que é a Ninecom ter decidido estruturar uma área de serviços gerenciados com consultores. Por quê? Porque não poderia ser só um atendente que não conhecesse do negócio. Que realmente ele tinha que se conectar com aquele processo do negócio, ele sabe qual é a missão crítica dos clientes, Sim. ele sabe qual é o core business daquele cliente, e isso os consultores de implementação que tinham esse know-how, que trouxeram esse know-how para o suporte, e a gente mantém, por isso que a gente não fala atendente, a O gente não fala entendimento. atendimento, a gente fala consultor, Sim. porque no final das contas é isso, essa bagagem que vocês também têm, que vocês também trouxeram, é o que contribui ainda mais para que esse serviço gerenciado seja amplo, seja vasto, seja plural. Tá bom? Bom, a gente está chegando no nosso final, foi um bate-papo muito bacana, fiquei muito feliz aqui com a história, que eu conheci um pouquinho mais de vocês, com tudo aquilo que a gente explorou Vamos falar aqui. igual o Jô Soares. Não é? Mas eu tenho ainda duas outras perguntas, duas últimas perguntas que diz Lá vem, respeito a um Michele. pouco sobre. A gente falou muito dos desafios, né? De tantos desafios, mas também de tantas possibilidades. O que motiva vocês a continuar em serviços gerenciados, a liderar serviços gerenciados? E uma palavra ou um conselho que vocês gostariam de deixar para a equipe de vocês ou para a equipe de serviços gerenciados da Nineco? Vamos lá, Mi. Minha motivação é é a é o sentimento de pertencimento, o sentimento de que eu tenho pessoas que confiam em mim. E aí, quando a gente tem pessoas que confiam e acreditam na gente, aí vem aquele valor assim, ó, eu não posso, sabe, eu não posso decepcionar. E acho que isso é o que faz valer, sabe, eu não posso decepcionar, eles acreditam em mim. E isso vem tanto de cima como também os liderados. Ótimo, que O bonito. também do cliente, nem se E fala. muito do cliente. Isso. Então, assim, ó, quando eu olho e digo: "Gente, eles confiam em mim, eles acreditam". Então,
eu vou entregar, eu vou estar aqui, vai estar um dia difícil, vai estar um dia que, né, a gente não está no melhor momento, mas aí você lembra assim, não, mas eles estão contando comigo, eles acreditam em mim, então eu vou lá e entrego. E eu acho que o que eu tenho para falar para minha equipe, para os meus colegas é isso, a gente sabe que tem dias que são difíceis, mas a gente nunca está sozinho. Tem aqueles que acreditam na gente, tem todos aqueles que confiam muito na gente, que estão ali também pela gente, sabe aquela troca? Eu tô por você e você tá por mim, né? Eu já escutei isso, da Total. minha Que equipe e bonito também já isso. disse Eu tô isso. por vocês e vocês estão por mim. Isso, sabe aquele momento de sala de crise que a pessoa tá nervosa, tá dizendo: "Olha, eu tô com vontade de sair daqui, não quero". Eu disse: "Não, segura aí, eu tô aqui, ó, eu tô aqui por ti, tá? Ah, não, então tá, eu também tô por ti", sabe aquela coisa? Então vamos junto, vamos junto. E aí dá Sensacional. certo, e a gente se agradece, diz: "Olha, valeu, viu, foi legal, a gente conseguiu resolver". Isso é uma sensação muito boa, Bacana. é Muito muito bom. bom. Obrigado, Mi. Você, Ferrari. Bom, o que me motiva, basicamente, é eu saber que eu tenho apoio, primeiramente, da diretoria, primeiro, né, da Nine como um todo, né, dos sócios, ter essa sensação de garantia de que a gente, se fizer alguma coisa, a gente vai corrigir, né, se der errado, vai corrigir, vai pegar um rumo certo. Errando que se aprende, a gente, né, minha filosofia é uma vez só, né, aprende com erro. Eu acho que isso é o ponto, né? A mim falou do pertencimento, acho que pertencimento é muito raizado já dentro da gente, né? Em nenhum momento, né? Por mais eu comentei anteriormente ali que a primeira vez que eu vim na Nine foi 2023. Em nenhum momento de 16 a 23 eu me senti fora da Nine. Por mais distante que eu tivesse focado no cliente, focado numa operação, nunca deixei de sentir pertencente à Nine. Isso é muito bom, isso é muito legal, muito gostoso. Então, é acordar todo dia de manhã com a mesma motivação de você poder fazer o teu trabalho, poder servir os teus liderados, né? Fazer a tua liderança, servindo os teus liderados, trabalhando com os pares e sempre buscando um objetivo comum que é os nossos resultados. Muito bom. A mensagem para o time, Hugo, ninguém está sozinho. Nós estamos todo mundo junto, todo no mesmo barco. A direção é única. Vamos buscar o que a gente tem planejado, vamos executar com excelência hashtag somos todos Nine. Muito bom. Obrigado, Ferrari. Obrigado, Mi. Muito bom conversar com vocês. Vocês conseguiram, acho que, sintetizar, né, 10 anos ou 20 anos num bate-papo aqui descontraído. E eu sei que vocês representam o melhor da estrutura de serviços gerenciados e estão aqui representando também outros gestores que não estão aqui com a gente, mas que estarão em próximas conversas e que têm os mesmos valores, que têm a mesma trajetória, o mesmo brilho nos olhos de vocês para, no final das contas, proporcionar para o cliente uma experiência, um resultado significativo, positivo, e agradeço demais vocês por isso e torço para que a gente continue desenvolvendo, criando, escrevendo, reescrevendo, errando, aprendendo, servindo, sendo protagonista para a gente desenhar ainda um futuro ainda melhor para os nossos clientes e para todos nós. Obrigado, viu? Pode falar, Aninha. Obrigada, eu agradeço, Hugo, agradeço a Nine com a oportunidade de estar aqui. Foi um desafio para mim, né? Eu não sou uma pessoa muito adepta a câmeras, mas eu agradeço de verdade e o reconhecimento e poder também falar um pouquinho aqui da minha história e um pouquinho da nossa história aqui na Nine. Obrigada mesmo. Boa. Também eu agradeço a parceria, agradeço a gratidão. Acho que são 10 anos de uma linda história que eu acho que é recíproca. Acho, não tenho certeza que Muito. é recíproca. E muita gratidão por tudo. Então, para vocês que assistiram ou nos escutaram aí no canal Vozes da Ninecom, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham de alguma forma desfrutado, aprendido ou conhecido um pouquinho mais das nossas curiosidades, de como a gente opera, de como a gente trabalha, de como é enfim, a nossa rotina aqui. E se inscrevam no nosso canal, a gente hoje está em várias plataformas ali. Dê o seu like, contribua aí para que a gente chegue ainda mais longe para outras pessoas e continue aí crescendo
essa cultura organizacional de excelência, essa cultura organizacional de cumplicidade, essa cultura organizacional de acolhimento, aprendizado e resultados. Obrigado, um abraço.